Hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro do ano do Senhor de 2024. Comemoração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Que a alegria de Deus seja a nossa alegria. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos-lo deu a conhecer. O trecho do Evangelho dessa solenidade do dia do Natal do Senhor é o prólogo do Evangelho segundo São João. O prólogo do Evangelho de João é das páginas mais belas do Novo Testamento, onde são antecipados os temas fundamentais que serão desenvolvidos ao longo dos 21 capítulos, do quarto Evangelho. No Evangelho de João, o prólogo é semelhante a um hino em que o tema principal é o Logos. O prólogo começa com a mesma palavra do livro do Gênesis, no princípio. Bereshit, enarché em grego. No livro do Gênesis, a locução adverbial segue-se que a terra estava informe e vazia. Em João, afirma-se a
pré-existência do Verbo eterno de Deus. Em João nós encontramos a afirmação de uma existência que precede o começo enunciado no livro do Gênesis. Antes desse começo, enunciado no livro do Gênesis, Bereshit, em hebraico, existia antes desse começo, o Logos. O Logos. A melhor tradução para o Logos é a palavra. Palavra. Entendida como a comunicação que Deus faz de si mesmo. Na carta aos Hebreus, nós encontramos essa belíssima reflexão. Nestes dias, que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. O Logos e Deus são, ao mesmo tempo, dois e um. O Logos e Deus são, ao mesmo tempo, dois e um. Os dois estão em profunda comunhão, embora eles sejam distintos entre eles. O Logos era Deus, diz o prólogo do Evangelho segundo São João, mas esse mesmo prólogo não diz que Deus era o Logos. O Logos era Deus, mas Deus não era o Logos. Segundo a tradição bíblica, uma pessoa pode realmente comunicar o que lhe é próprio. O que é afirmado no prólogo do Evangelho de João é a continuidade entre o primeiro e o segundo início. O primeiro anúncio proclamado no livro do Gênesis e o segundo anúncio no prólogo de São João. Não é? A continuidade entre o primeiro e o segundo anúncio e a anterioridade do Logos e a sua comunhão e diferença em relação ao Pai. O Logos não assume simplesmente uma aparência humana. Efetivamente, o Logos se torna homem, sem, contudo, deixar de ser plenamente Logos. O Logos, a palavra eterna de Deus, assume a existência humana para fazer com que o ser humano participe do seu próprio ser. O Logos é a razão última das coisas, a razão última da existência humana, assim como é em Deus. Esta é certamente a primeira mensagem, talvez implícita, mas evidente ao mesmo tempo, da qual se deve partir. O Logos é a razão última de todas as coisas, a razão última da existência humana. A minha existência, a nossa existência e talvez toda a situação humana tem uma razão. Tem em Deus um significado. O Logos é a palavra criadora. E o significado último de toda a realidade, de todas as coisas, da minha situação humana, que está na dependência de Deus. Dependência que deve ser reconhecida no louvor e na reverência. Se a razão última de cada coisa
é uma palavra criadora de Deus. O sentido de dependência total de Deus, a ser reconhecido com reverência e louvor, é a primeira atitude sobre a qual as outras atitudes podem ser construídas e sem a qual nenhuma disciplina espiritual pode ser construída. O Logos é a sabedoria ordenadora. A sabedoria ordenadora de Deus. Junto a Deus é a razão última, não somente do ser, das coisas, mas do ser aqui e agora. Todas as situações da existência, tudo o que acontece agora tem um sentido na sabedoria ordenadora de Deus. Essa afirmação é amplíssima e esclarecedora, pois a partir dela, nenhuma situação humana é privada de sentido, mesmo aquela situação aparentemente a mais estranha. Se faltar tal confiança, fica-se preso, não é? Ou fica-se presa do espanto que nos aprisiona frente à impressão da desordem ilimitada do mundo que nós vivemos. Que nós vivamos esse dia do Natal do Senhor com profunda gratidão, com um olhar fixo em Deus, que permitiu, que quis que o Verbo se fizesse carne para a salvação da humanidade inteira. Santo e Feliz Natal a todos. Que Deus lhes conceda, a partir da manjedoura de Belém, a alegria e a luz que emana do menino, do Verbo eterno de Deus que por nós se fez homem. Feliz Natal! Até amanhã, se Deus quiser.